Agora, a regra da soma, que diz o seguinte: se f e g são deriváveis, então a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Essa propriedade é muito importante, pessoal. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Vamos ver como é que a gente justifica isso? Vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar como a gente fez no caso da multiplicação por uma constante. Vamos considerar a função f grande como sendo a soma f de x mais g de x. Assim, ó, seja f de x, o f grande de x, igual a f de x mais g de x. f de x mais g de x. Assim, olha o que a gente vai ter. Ó. Vou calcular agora o f grande linha de x, a derivada da função f grande. Ó. Por definição, o que é isso? É o limite, quando h tende a zero, de f grande de x mais h menos f grande de x, isso tudo sobre h. Muito bem. Por definição, o que vai ser o f grande de x mais h? Vai ser o f pequeno de x mais h mais o g pequeno de x mais h. Então vai ficar assim. Isso é igual a limite, quando h tende a zero, de f pequeno de x mais h mais o g pequeno de x mais h. Tá? E o que é isso? É o f grande de x mais h. Estou olhando para cá. Tá? Menos o f grande de x. Então aqui vai ficar menos f de x menos g de x. Né? Menos f de x menos g de x. Isso tudo sobre h. O que eu vou fazer agora é separar essas frações da seguinte forma. Vou separar essa fração, melhor dizendo, da seguinte maneira. Ó, isso é igual a limite, quando h tende a zero, de quem? Ó? F de x mais h menos f de x sobre h. Juntei essas duas parcelas aqui numa única parcela, né? Essas duas parcelas numa única fração, melhor dizendo, mais g de x mais h menos g de x, isso tudo sobre h. Aí, ó. Muito bem, muito bem. Bom, como as hipóteses são que f e g são deriváveis, então esse limite existe, e o limite da soma é a soma dos limites. Portanto, eu posso escrever assim, ó, isso é igual, vamos fazer aqui em cima, Isso é igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x, isso tudo sobre h, mais o limite, quando h tende a zero, de quem? Agora dessa parte, né? G de x mais h menos g de x, isso tudo sobre h. Muito bem. Mas veja bem, pessoal, veja bem. Esse primeiro limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, o que é isso? É o f' de x, por definição, f' de x. E esse aqui, limite quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x sobre h, por definição, é o g' de x. Então a gente tem aqui que o f grande, né, linha de x, a derivada da função f grande, vai ser o quê? Vai ser o f' de x mais o g' de x. Então tá provado aí para vocês, né? Tá provado isso para vocês que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Porque o f mais g aqui é o nosso f grande. Então a derivada da soma é igual à soma das derivadas, tá bom? E agora a regra da subtração, que diz o seguinte: se f e g são deriváveis, então a derivada da diferença é a diferença das derivadas. É isso que está dizendo, né? A derivada da diferença é a diferença das derivadas. A gente não vai fazer todos os cálculos aqui, a gente vai considerar a regra da soma para estar demonstrando isso aí. Vamos lá, ó, demonstração. Como é que a gente pode justificar usando a regra da soma que a derivada da diferença é a diferença das derivadas? Assim, olha só. A derivada em relação a x de f de x menos g de x é o mesmo que a derivada em relação a x de quem? De f de x mais o menos g de x. Vou considerar a função menos g de x.
Tá? Ah, professor, mas por que convém escrever assim? Convém escrever assim porque eu sei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu posso usar a regra anterior. E aí eu vou obter isso é igual a derivada em relação a x de quem? De f de x, mais a derivada em relação a x de menos g de x. Opa, mas nós vimos na primeira propriedade, né, a derivada de uma constante vezes uma função, que a constante ela pode vir para fora do sinal de derivação. E aqui a gente tem uma constante, né? A gente tem um menos 1 aqui que é uma constante, ele vem para fora. Então vai ficar assim, ó, a derivada em relação a x de f de x. Aqui esse menos 1 com esse mais aqui vai ficar menos a derivada em relação a x de g de x. E aí a gente acabou de demonstrar o resultado, né? A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Para a gente finalizar essa aula, uma observação, pessoal. Essas duas regras, elas não são válidas apenas para duas funções. Elas são válidas para um número finito de função. Por exemplo, você tem três funções assim, ó, f, g, h. Vamos colocar assim, f mais g mais h. A derivada da função f mais g mais h. Bom, a regra é válida, a gente provou para duas funções. Então você faz o seguinte, você agrupa f mais g como sendo uma única função. E aí escreve assim, isso é o mesmo que a derivada de f mais g mais h. Eu estou considerando f mais g como sendo uma única função, tá? Bom, então aqui eu tenho duas funções. Então a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Isso vai ser igual a f mais g, né, a derivada da primeira, mais a derivada da segunda. E aqui, novamente, a gente usa a regra da soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então vai ficar o quê? f' mais g' mais h'. Então, usando esse raciocínio, a gente consegue mostrar que a regra da soma e a regra da subtração ela é válida para um número finito de funções, tá bom?